Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês hoje em mais uma prece na Fraternidade Espírita, numa palestra na Fraternidade Espírita. Neste dia de hoje, falaremos sobre uma mensagem muito enriquecedora, muito importante, de Emmanuel e Chico, no livro Fonte Viva, que é o capítulo 13, Ergamo-nos. Antes da gente começar a falar propriamente dito do tema de hoje, eu convido vocês a uma prece para que a gente possa entrar nessa vibração salutar, para que a gente possa abençoar os nossos lares, para que a gente possa entrar numa vibração de amor, de paz e de absorção desse conhecimento. Antes da prece propriamente dita, eu vou ler uma mensagenzinha aqui do livro Episódios Diários de Joana de Ângeles. A mensagem intitulada Programa Evolutivo. O delinquente primário, diante das leis humanas, não raro tem o direito de responder ao processo em clima de liberdade, e mesmo quando condenado. Faz jus a vários recursos que lhe amenizam a pena. Os criminosos renitentes, pela circunstância da conduta, encontram-se em curso nas penalidades severas e experimentam o isolamento em educandários de segurança, não fruindo de maior consideração. Assim também ocorre com o espírito. Quando seus erros e delitos são de pequena monta, reencarnam-se sob provações reparadoras, enfrentando as disciplinas que reeducarão para depois gozar de paz e de liberdade. Os calcetas e empernidos, os refratários ao amor e os que se arrojam aos despenhadeiros do suicídio, do homicídio, recomeçam na terra, encarcerados nas expiações lenificadoras. A provação é oportunidade para o espírito renovar-se. A expiação constitui-lhe corretivo severo. Provado, o espírito se sente estimulado a conquistas novas, enquanto resgata débitos anteriores. Expiando, recupera-se e aprende sem outra alternativa. Enjaulado no processo de depuração. A provação é solicitada, a expiação é imposta. Na primeira, há liberdade de ação. Na segunda, desaparece a livre opção ante ao impositivo estabelecido. Sob prova ou expiação, estás colocado no dispositivo da evolução, de que necessitas o que é melhor para o seu progresso. Aplica a razão e o sentimento lúcidos nesse programa evolutivo e ergue-te da posição em que te encontres, alcançando o triunfo de sua reencarnação. Curioso porque essa mensagem é aberta aleatoriamente, tem uma ligação direta com a nossa mensagem do dia, Então, pessoal, vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a presença amiga do Cristo nas nossas vidas. Mestre amado, Maria, Mãe Santíssima, neste dia, agradecemos pela vossa presença em nossa caminhada. Agradecemos, Senhor, pela vossa proteção neste momento de palestra, de prece, dessa atividade da Fraternidade Espírita. Rogamos a Ti, Jesus amigo, Maria, Mãe Santíssima, e os amigos espirituais, para que se façam presentes, para que direcionem essa palestra, para que o amor, a paz e o entendimento sensibilizem o nosso coração, para que nós possamos ser aprendizes, servos do Senhor. Obrigada, Jesus. Dai-nos humildade, dai-nos vontade de nos transformar, dar-nos paz, dar-nos amor para servir, para escutar, para sermos efetivamente fraternos. Que assim seja, Mestre amado. Graças a Deus e graças a Jesus. Pessoal, a mensagem de hoje é Ergamo-nos. E o subtítulo do capítulo fala assim: Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Essa é uma frase bíblica de Lucas, capítulo 15, versículo 18. Muito curioso, porque quando a gente, desde criança, quando a gente escuta o filho pródigo, a gente tende a julgar o filho pródigo, porque ele abandonou o pai, porque ele abandonou a família.
foi embora, gastou toda a herança, bebeu muito, foi para muitas festas, se envolveu em vários episódios, depois se arrependeu e voltou com aquela famosa uma mão na frente e outra atrás. E por mais que nós tenhamos já, como cristãos, como espíritas, uma visão diferenciada do que é o filho pródigo e da compreensão do que a gente precisa tirar dessa história, nós ainda temos a tendência de julgar. E eu trago a história do filho pródigo para a nossa vida. Eu vejo que no nosso dia a dia nós temos a tendência de julgar o tempo inteiro as inclinações, os hábitos das outras pessoas. A gente fala muito dentro da doutrina espírita que a gente tem que orar e vigiar e viver num mundo paralelo ao mundo carnal. Porque quando a gente incorpora a nossa realidade a essa vida social, a gente termina se contaminando. Então é muito importante que a gente tenha a prece e a vigília muito presentes na nossa vida para que a gente consiga não se contaminar e não entrar nesse ciclo vicioso. Então a gente tende muito ao quê? O tempo inteiro julgar as pessoas. Vamos lá, a gente está aqui em casa assistindo um jornal. A tendência é você assistir um jornal e o tempo inteiro estar condenando a postura das outras pessoas. Estamos na era das mídias sociais. As pessoas elas recebem o tempo inteiro vídeos no celular de uma pessoa que fez uma coisa errada, de uma situação que muitas vezes nos revoltamos com o comportamento da pessoa. E ao invés de a gente ter uma postura cristã, de guardar esse vídeo e de pensar, se fosse comigo, como seria? Será que eu não faria a mesma coisa que essa pessoa está fazendo? Só que aqui que a gente faz, a gente compartilha o vídeo. A gente passa para outras pessoas esse vídeo. Então, a nossa tendência no dia a dia, seja num ambiente familiar, doméstico, é condenar, é criticar o próximo. É aquele maior problema da sociedade. E nós, da doutrina espírita, conseguimos enxergar isso de uma maneira muito clara, que é a tal da maledicência. E a gente maldiz o outro, condena o outro e não se questiona se nós teríamos um comportamento diferente. E, gente, muitas vezes, quando a gente vê o outro buscando recomeçar, buscando fazer algo diferente, a gente não permite que ele faça isso. Por isso que eu comentei que essa mensagem aqui da Joana de Ângeles, que é o programa evolutivo, ele fala que até a pessoa que é culpada aqui na Terra, muitas vezes ela pode esperar o julgamento dela em liberdade. Dependendo da gravidade do crime que ela cometeu, ela vai ser presa, ela vai ficar ali em reclusão durante um bom tempo. E que a mesma coisa acontece no mundo espiritual, né? Nós, como seres espirituais, nós temos sim o direito de errar e de aprender. Acontece muito, não sei com vocês aí na casa de vocês, mas assim, na minha caminhada, ainda muito errônea, eu observo que muitas vezes a gente tende a esperar que dentro do ambiente doméstico, o marido ou o filho, que talvez não viva a doutrina como a gente, não esteja imerso na vida do Cristo como nós, a gente exige que eles pensem, que eles sintam como nós. Ou até mesmo no ambiente de trabalho, no ambiente social. A gente se decepciona e se frustra com o comportamento dos outros. Por quê? Porque pra gente aquilo não é ético, aquilo não é honesto, aquilo não é amoroso, aquilo não é caridoso, aquilo não é fraterno, aquilo não faz parte daqueles valores que a gente desenvolveu ao longo desses anos. E é importante a gente destacar isso, porque a gente desenvolveu ao longo desses anos. Eu costumo dizer que olha pra trás, há 15, 20, 30 anos atrás. Não tem nada que você viveu que você se arrepende e se envergonha absurdamente. Eu, Marina, sem dúvidas. Então, pessoal, quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se. Ou seja, na hora que o filho pródigo volta para casa, ele não está querendo explorar mais o pai dele. O simbolismo ali é assim, eu quero ser melhor, eu quero recomeçar, eu quero abandonar a perdição, a bebida, tudo de ruim, tudo de errado na minha vida e eu quero vivenciar a luz do Pai, a vibração do amor do Pai. Em paralelo com isso, eu penso muito
no despertar de cada pessoa. Cada pessoa, cada ser humano, cada ser espiritual tem o seu momento de se sensibilizar com algo e de realmente querer se dedicar a algo. Muitas vezes a gente que está dentro do centro espírita, que está envolto nas obras sociais, chama um amigo para ir tomar um passe, para assistir uma palestra. E naquele momento que a pessoa está mal, que ela está desestabilizada, ela até vai, mas ela não volta. Por quê? Porque naquele momento a vibração dele não está ainda pulsando naquele ambiente, naquelas ideias. Naquele momento, as escolhas deles são diferentes. E se você ficar ali insistindo, tentando disseminar a sua ideia de uma maneira ostensiva, você vai afastar a pessoa de você, você vai afastar a pessoa de qualquer aproximação com a casa espírita ou com uma vida espiritual que possa encaminhá-la positivamente. Então é muito importante que a gente respeite o despertar do próximo e que a gente tenha um pensamento sensível e inteligente de como trazer as pessoas que a gente ama, que são importantes pra gente, para dentro da casa espírita ou para dentro de uma energia e de uma vibração cristã. Sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora. Ou seja, tem a ver com a vibração, tem a ver com a sintonia e tem a ver com o despertar de cada hora, de cada momento. Erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo. Existem pessoas que não estão prontas para sair da inércia, que elas não querem sair da inércia. E aqui a gente fala exatamente isso. Que no momento em que o filho pródigo saiu do frio da inércia, do chão da inércia, ele foi buscar o pai. Eu gosto muito daquela frase clichê, muito conhecida por quem é espírita e por quem não é espírita, de Chico Xavier, que é: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo início, qualquer um de nós pode começar hoje e fazer um novo fim. Então, pessoal, nós temos uma tendência muito grande de, na hora que nossos parceiros, nossos irmãos, nossos conviventes, as pessoas que a gente se depara na nossa caminhada, querem recomeçar, a gente condena, a gente critica. Como é o filho pródigo e como é na nossa caminhada de uma maneira geral. Elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante. Ou seja, enquanto a pessoa estava ali perdida, ela estava ali indecisa se ela se mantinha em comportamentos errôneos ou se ela buscava uma vida diferenciada, agora ela quer servir de uma maneira edificante. Ausentar-se da posição negativa e absorver-se da reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos? Muitas vezes, pessoal, quando a gente clama pelo Cristo, quando a gente clama pelo socorro, quando a gente se permite vibrar numa sintonia de assistência para com a espiritualidade amiga, para com Jesus, a gente ainda insiste em rogar e em pedir por desejos mundanos que não vão nos auxiliar. E o que acontece nisso? Nesse momento? Dor. A gente sofre. Como a gente ainda não consegue sentir a dor neste estágio sem o sofrimento vir junto, a gente termina sofrendo muito. E aí é o momento realmente que acontece aquela transformação moral, aquela transformação espiritual. Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o todo misericordioso se faça presente ao nosso lado por intermédio de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos? Ou seja, muitas vezes a gente nem rogava por Deus, a gente estava perdido lá, na esbórnia. Aí a gente se permitiu ver que precisa da presença divina, que precisa da assistência de Jesus. Quando falamos de dor e de sofrimento,
Nenhum de nós passamos por isso de uma maneira confortável. E é exatamente esse o objetivo, que esse desconforto nos fomente, nos induza a nos transformarmos, a modificarmos dentro de nós aquilo que nos causa dor. Voltando à passagem, se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Ou seja, nós precisamos deixar para trás velhos hábitos, velhos pensamentos, velhas vibrações que não nos levam mais a resultados que nos fazem bem. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos sismos pede ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. Ou seja, como eu falei no início da nossa palestra, da nossa prece, ainda é muito complicado para nós não absorver essas vibrações da vida terrena. Então a gente tende muito a se encaixar no padrão de comportamento social das pessoas. A gente não consegue separar a Marina que frequenta o centro espírita, que trabalha em grupo mediúnico, ou que vive a doutrina e a fraternidade do Cristo, é uma. E a Marina que trabalha, que vive dentro do lar dela, que pega um trânsito, que recebe pedido de esmola e de pedidos na rua, é outra. Não. É uma pessoa só. E a maneira como a gente se condiciona dentro do centro espírita é exatamente para nos preparar para sermos seres espirituais e fraternos, sim, no nosso dia a dia. Por meio do recomeço de todos os dias podermos nos permitir fazer algo diferente, nos permitir nos transformar, nos reinventar. A lição do filho pródigo traz um aprendizado muito grande para a gente. Eu vejo dois aprendizados. O primeiro é que a nossa tendência é julgar o filho pródigo. E a gente vem com não julgueis. Olhar para dentro de você, observe se você não faria diferente do que você condena no outro. Isso me chama muito a atenção na nossa caminhada. A gente tende a julgar a pessoa que joga um lixo no chão, a gente tende a julgar um pai que fala grosseiro com o filho, a gente tende a julgar uma pessoa que cometeu uma falha e foi flagrada por vídeo e teve o vídeo compartilhado. Mas eu faria diferente. E se eu tivesse os meus comportamentos mais nocivos que todos nós temos, filmados e reproduzidos e vazados, será que as pessoas me veriam do jeito que eu sou? Então, o primeiro ensinamento que eu vejo que me toca no filho pródigo é o do não julgueis, porque a nossa tendência é julgar a pessoa que se arrepende, é julgar a pessoa que errou, como se nós não errássemos. E o segundo é exatamente sobre a importância do despertar. Como é bonito a gente se sensibilizar com o amor, como é bonito a gente se sensibilizar com a fraternidade. Nós que vivemos a doutrina aqui, alguns que estão assistindo, que já vivem dentro de grupo mediúnico, a gente vê aqui que qual é a maneira mais eficaz de você despertar Então, a maneira que a gente vê de despertar alguém dentro de um grupo mediúnico com espírito de sofrimento é através exatamente de sensibilizar o coração dele por um ente amado que ele não vê há muito tempo, fazê-lo se emocionar, se sentir amado. E isso muda, né, o caráter vibracional daquela pessoa, daquela entidade. Então, a gente só consegue recuperar alguém ou despertar um sentimento positivo em alguém se a gente acredita na bondade, se a gente sensibiliza com amor, com a fraternidade, com carinho. Então é importante que a gente compreenda um pouco o outro e acredite que as mudanças são possíveis e são realizáveis. Então, pessoal, agradeço vocês pela participação de vocês nesse dia, que nós possamos refletir sobre o não julgar
e sobre a importância de erguer as mãos e acreditar na transformação do outro. Assim como que nós possamos dia a dia nos transformar. Muitas vezes a gente fica numa condição de que não precisamos melhorar, com essa tendência de observar o outro, de criticar e de condenar e de ver que o outro é sempre o problema. A gente tem muita dificuldade prática, porque na teoria a gente diz que precisa melhorar e tal, mas na prática a tendência é sempre ver o problema do outro e a qualidade nossa. Então que a gente possa buscar nos transformarmos, buscar observar em nós o que a gente pode ainda melhorar, seja na maledicência, seja no trato com o próximo, seja na maneira de servir e de ser fraterno, de se dedicar a alguma obra real de caridade que se estenda à nossa rotina dia a dia. Muito importante destacar que o maior objetivo do trabalho fraterno é trazer isso para a nossa vida. Não é ser fraterno e caridoso só na obra social, no sábado, no domingo. É trazer esse trabalho de caridade para dentro da nossa vida, para com os nossos filhos, para com os nossos maridos, para com aquele inimigo que eu não consigo compreender, que eu não consigo amar. É a caridade para com os criminosos que o Evangelho segundo o Espiritismo nos convida. Então, agradeço muito pela participação de vocês, pela oportunidade da Fraternidade Espírita em eu estar aqui mais um dia. E convido-os a fechar os nossos olhos e fazer uma oração final. Deus Pai de infinita bondade, eu te agradeço muito por esse dia de hoje, por essa oportunidade de prece, de palestra junto com os meus irmãos. Que nós possamos, Senhor, dia a dia, exercer o verdadeiro amor que o Senhor nos ensinou. Pensando, Pai, que todos nós somos iguais, que todos nós erramos, que todos nós merecemos, Senhor, a oportunidade de aprender e de retomar as nossas caminhadas de mão dadas com o Senhor. Que nós possamos no dia a dia orar e vigiar em sintonia com os ensinamentos que o Cristo nos trouxe há mais de 2000 anos atrás. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da prática de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada. Um excelente dia, uma excelente noite para vocês. E eu agradeço muito pela companhia de cada um de vocês. Um grande beijo e que Deus os abençoe.